A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Rádio Observador. Jornal das 4, edição com o Miguel Videira. Miguel, muito boa tarde. Começamos este jornal com o Primeiro-Ministro. Considera que a relação com o Presidente da República ficou marcada pela felicidade e pela eficácia. Marcelo Rebelo de Sousa, que passa o testemunho a António José Seguro na próxima segunda-feira, presidiu a reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira. No final, e num formato diferente do que é costume, surgiu ao lado de Luís Montenegro para uma conferência de imprensa em jeito de balanço dos 10 anos em Belém, incluindo os últimos 2, Miguel Viterbo Dias, em que coabitou com o atual chefe de governo. Afinal, a felicidade de Marcelo Rebelo de Sousa com o chefe de governo não era exclusiva de António Costa. Nesta ocasião, gostaria de dizer que neste período nós fomos felizes e fomos eficazes. Nos 8 anos antes eu já os defini. Éramos felizes e não sabíamos. Aqui eu definiria fomos felizes e sabíamos. Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro sentados lado a lado na Sala da Lareira, em São Bento, na despedida do Presidente ao Governo, com um balanço da última década, num formato bem ao estilo da Sala Oval na Casa Branca. E com Marcelo a apontar a saída de Belém como um momento de viragem na política. O Sr. Primeiro-Ministro foi um dos novos protagonistas desse novo ciclo da vida política portuguesa. Teremos, a partir de segunda-feira, um novo e importante protagonista também. Novos protagonistas, mas no ar uma aposta com o Primeiro-Ministro sobre como vai encarar a fase seguinte. Conseguirá ou não ficar afastado do comentário? O Sr. Primeiro-Ministro desconfia. Diz que a tentação vai ser muito grande. Mas há que realmente resistir à tentação. Aposta feita com um presidente que admite que ganhou ainda mais respeito pelos antigos chefes de Estado e que confessa que refletiu, há 10 anos, sobre se devia ou não mudar a forma de ser. Tinha um tempo até ao Palácio Palácio. Eu tenho que decidir. E pensei, ainda tive tempo, para 24 de julho. Tá? O depositário coroa de folha disse, não, eu não vou mudar. Porque depois não fica nem carne nem peixe. Foi uma década de Marcelo na presidência, igual a si mesmo, com o Luís Montenegro que assegura que a relação com o presidente foi melhor do que o que se comentava e que perante ameaças internas de instabilidade aponta já a uma recandidatura. Não podemos cair, eu direi mesmo na asneira, de considerar que o país só é governável se houver maiorias absolutas no Parlamento. Os governos desejam todos, e eu disse-o na campanha eleitoral, e provavelmente diluei na próxima também, daqui a 3 anos e meio. Luís Montenegro a responder aos avanços de Passos Coelho num dia de despedidas no Palacete de São Bento. O Presidente da República passa o testemunho já na próxima segunda-feira, momento em que António José Seguro, o Presidente eleito, assume funções de pleno direito. A reportagem em São Bento do jornalista do Observador Miguel Viterbo Dias. O Tribunal Constitucional não admitiu um recurso apresentado por Luís Montenegro para impedir a divulgação da lista de clientes da empresa familiar, a Spinum Viva. Sendo que o Primeiro-Ministro pede agora a nulidade da decisão. Na origem deste caso, um braço de ferro entre a entidade para a transparência e o Primeiro-Ministro. A entidade para a transparência entende que a lista de clientes deve ser pública. Luís Montenegro entregou a lista de clientes, mas quer vedar o acesso a essa informação. Apresentou nesse sentido um requerimento ao Tribunal Constitucional. Está aqui connosco em estúdio o redator principal do Observador, Luís Rosa. Luís, boa tarde, obrigado pela tua disponibilidade. O Constitucional sequer chegou a apreciar este pedido. Porquê? Não, portanto não chegou a apreciar o pedido porque decidiu um indeferimento liminar. Ou seja, é uma decisão muito comum no Tribunal Constitucional. A maior parte dos recursos, mesmo penais, para o Tribunal Constitucional, mais de 90% são indeferidos liminarmente. Ou seja, o Tribunal Constitucional não aceita sequer discutir o tema. Portanto, o que está aqui em causa é uma decisão dessa natureza. Não se sabe ainda qual é a razão por indeferimento liminar. Existe informação, mas o Observador não conseguiu confirmar essa informação, mas existe informação de que o Primeiro-Ministro não terá respeitado um determinado prazo legal para a apresentação deste recurso. Mas é importante também referir
que esse acórdão será conhecido mais tarde ou mais cedo. O Tribunal Constitucional ainda não o divulgou, mas é precisamente o facto de não ter divulgado que impede que nós saibamos qual é a razão concreta para o indeferimento liminar do Tribunal Constitucional. Face a esta decisão, pode ser consultada a lista de clientes da empresa familiar de Luís Montenegro? Pois é importante esclarecer isso, é precisamente isso que está aqui em causa. Ou seja, o Primeiro-Ministro já os tinha divulgado, isso foi um assunto muito escrutinado no âmbito da campanha eleitoral, da última campanha eleitoral para as legislativas, e o Primeiro-Ministro na altura divulgou essa lista de clientes, depois de muito pressionado e muito criticado por ter escondido esta lista de clientes, e enviou também essa lista de clientes para o Tribunal Constitucional. O que Luís Montenegro está a tentar impedir é a divulgação pública dessa lista de clientes, que já é conhecida, no site do Tribunal Constitucional, quando um jornalista ou um cidadão vai consultar a sua declaração de rendimentos, que ela é pública por definição. O que o Luís Montenegro quer impedir é que se conheça a lista dos clientes através do site do Tribunal Constitucional. É importante dizer que o Tribunal Constitucional, só para terminar, de 31 pedidos que lhe foram feitos, ou pelo menos a entidade da transparência, a entidade para a transparência, desde a sua criação, dos 31 pedidos que lhe foram feitos por titulares de cargos políticos, pedidos semelhantes ao de Montenegro, a entidade para a transparência deferiu 5 casos, e parcialmente noutros 2. Ou seja, o pedido de Luís Montenegro não é assim tão pouco comum, mas é verdade também que não pode não ter direito a isso. Agora, a entidade para a transparência entende que essa lista de clientes deve ser divulgada e, portanto, em princípio, ela será divulgada. Face a esta decisão do Tribunal Constitucional, Luís Montenegro invocou uma nulidade. Qual é o fundamento para essa nulidade? Olha, também não sabemos, Miguel, porque o Primeiro-Ministro não faz declarações, ou pelo menos o Gabinete do Primeiro-Ministro ainda não fez declarações sobre esta matéria, não explicou qual é a nulidade. É muito pouco provável que essa nulidade seja aceita e, portanto, o mais provável é que, de facto, a entidade para a transparência vá divulgar a lista de clientes de Spinum Viva, que já é conhecida, repito novamente, mas que o vai fazer, e que Luís Montenegro, se quiser ser mais teimoso, vamos dizer assim, na próxima vez que apresentar uma nova declaração ao Tribunal Constitucional, pode voltar a suscitar a questão. O Constitucional demorou 8 meses a decidir sobre este pedido do Primeiro-Ministro para a não divulgação pública da lista de clientes. 8 meses, é normal que assim seja, tanto tempo? Não é. Mas olha, vou-te dar um exemplo muito concreto. No caso de Ricardo Salgado, por exemplo, o Tribunal Constitucional, um juiz do Tribunal Constitucional, demorou 8 meses a sequer admitir o recurso, ou seja, o recurso estava em cima da sua mesa e ele demorou 8 meses a olhar para ele e a decidir admitir o recurso para depois, muito rapidamente, e depois do observador constantemente fazer perguntas ao Tribunal Constitucional, decidir rapidamente indeferir liminarmente esse recurso. Ou seja, não aceitou discuti-lo. Luís Rosa, redator principal do Observador, que aborda normalmente estes temas relacionados com a justiça. Agradeço-te a tua presença aqui nesta edição das 4 da tarde, sendo que o Primeiro-Ministro, naquela conferência de imprensa de que aqui já demos conta, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, foi confrontado com a decisão do Tribunal Constitucional e respondeu assim. Não conhecendo em definitiva a decisão, a pronúncia do Tribunal, embora tenha sido antecipado que possa não ter ocorrido por razões de prazo ou de uma razão administrativa, a não pronúncia, eu aguardarei. Posso só para clarificar, dizer que não está em causa nenhum dever de declaração não cumprido. Aquilo que está em causa é uma declaração que já foi feita e depois é o seu efeito em termos de publicitação. É só isso que está em causa. Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, confrontado com esta decisão do Tribunal Constitucional, que não admitiu um recurso apresentado pelo Primeiro-Ministro que tinha por objetivo impedir a divulgação pública da lista de clientes da empresa familiar a Spinum Viva. Amanhã de manhã chegam a Lisboa 130 portugueses que estão retidos ou que estavam nos últimos dias retidos nos Emirados Árabes Unidos. Sim, devem aterrar em Lisboa às 6 da manhã, depois de terem sido retirados esta madrugada do Dubai de Abu Dhabi de autocarro. É uma informação que está a ser avançada pela RTP. Estes passageiros rumaram até à fronteira de Ata, em Oman. Estão agora em segurança no aeroporto de Muscat a aguardar pelo voo. São 131 portugueses que chegam a território nacional através de um avião fretado da TAP. O avião ainda vai fazer escala na Grécia.
No terreno, Israel diz que matou o comandante do Hamas no Líbano. Uma informação avançada pelos comandos militares israelitas. Connosco aqui em estúdio Martim Madeira. Martim, quem era este comandante do Hamas? Wassim Atallah Ali é um dos oficiais séniores do Hamas e um dos comandantes da organização no Líbano, onde também treinava militantes do Hamas. De acordo com os canais do Telegram do exército israelita, Wassim Atallah Ali foi morto a tiro pela marinha israelita em Tripoli, no norte do Líbano. Tripoli que também foi dada como um porto seguro por Israel, que ordenou os residentes das zonas residenciais bombardeadas em Beirute a deslocarem-se para esta cidade no norte do Líbano. Há uma hora, a capital libanesa foi bombardeada numa zona residencial no sul de Beirute. Este ataque provocou 8 mortos. Israel justifica o bombardeamento desta zona residencial ao dizer que o Hezbollah está abrigado nos edifícios. Entretanto, também o Hezbollah, segundo a Reuters, está a mover-se para o sul do Líbano para combater as tropas israelitas que esta semana entraram no terreno e já morreram 102 pessoas com os ataques israelitas no Líbano. A capital dos Emirados Árabes Unidos volta a ser alvo da retaliação iraniana. Mais concretamente, o aeroporto internacional de Abu Dhabi, onde foram ouvidas várias explosões. O governo dos Emirados garante que os sistemas de defesa estão a destruir todos os ataques iranianos na capital. Entretanto, no Bahrein também as sirenes estão a soar com um alerta de míssil e estão a pedir à população para procurar abrigo. Martim, já aqui nos deste conta ao longo desta tarde que o Azerbaijão ameaçou retaliar contra o Irão depois do ataque ao território azeri. Agora novas informações. O governo azeri fechou o espaço aéreo na fronteira com o Irão durante 12 horas. A decisão surge depois de alegados drones iranianos terem atingido o país. Israel já veio, entretanto, condenar o alegado ataque iraniano no Azerbaijão. O ministro da Defesa israelita falou com o ministro do Azerbaijão. O Irão continua a dizer que não realizou este ataque. Quanto a uma retaliação azeri, ainda não há indícios que o Azerbaijão tenha iniciado um ataque ao Irão. Há pelo menos essa ameaça. Jornalista Martim Madeira com alguns dos factos mais recentes e mais importantes deste conflito no Médio Oriente. Fica por aqui o Jornal das 4, edição do Miguel Videira.